Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Se você não tiver Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Se não, veja alguém que está com a Bíblia aí perto de você. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 6, amém? 5, 6. Então, amém? Você encontrou aí? Estou ouvindo uns barulhinhos de folhinha, né? Tem que esperar. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e poder. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Amém. Eu também. Então nós vamos fazer 2 coisas, e a primeira delas é orar. Feche seus olhos, peça para o Senhor falar com você. Diga para o Senhor que você saiu da sua casa nessa manhã e que você precisa tanto ouvi-lo. Pai, nós estamos nessa casa por tua causa. O Senhor é a razão de tudo que nós somos, de tudo que nós fazemos. E eu quero te pedir, Espírito da verdade, vem nos guiar na verdade. Pai, eu quero te pedir que o Espírito da revelação esteja aqui sobre nós nessa manhã. Pai, eu quero te pedir que essa seja uma palavra rema, uma palavra revelada no nosso espírito, Pai. Deus, eu não quero trazer uma palavra de conhecimento humano, não. Eu quero te pedir que essa palavra seja revelada pelo Senhor no nosso espírito, como só o Senhor pode fazer. Por isso eu quero te pedir, Deus, usa a minha vida, Senhor, como nós ouvimos aqui, como 5 pães e 2 peixinhos, Deus, é o que eu tenho para te oferecer, mas o Senhor é poderoso para transformar isso em algo que possa suprir a necessidade dos teus filhos, Pai, não apenas dos que estão aqui nessa manhã, mas dos que estão nos assistindo pelas redes sociais, e aqueles que vão assistir essa ministração ainda durante tanto tempo. Usa, Senhor, a minha vida, fala conosco, porque o nosso coração está pronto. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda astúcia do inferno, no sentido de roubar essa palavra do nosso coração, mas eu quero declarar que o nosso coração está pronto para receber essa palavra, que vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu disse que nós faríamos 2 coisas, e a primeira delas era orar. E a segunda coisa, eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim: você é tão especial, mas quero te pedir um favor. Não converse comigo agora. Amém? Não deixa nada roubar você, tá bom? É pouquinho tempo que eu tenho para compartilhar essa palavra ao seu coração. E eu desejo muito que o Senhor fale comigo e com você. Mas para isso, a gente tem que estar disponível para ouvir. Amém? Então, gostaria que ninguém estivesse conversando, nem andando. Amém? Queridos, eu prego o Evangelho há mais de 25 anos. Não parece, né? Com essa carinha de 30. Não comecei com 5, pode ficar tranquilo. Mas em setembro eu conto minha idade para vocês, tá bom? E se existe uma coisa que me deixa muito triste, é perceber que algumas pessoas têm uma vida com Deus que tem prazo de validade. Pessoas que vão ficando no meio do caminho, pastores,
Quantos de vocês, não precisa nem levantar a mão, mas quantos de vocês conhecem pessoas que em um determinado momento foram tão usados por Deus? Quantos de nós conhecemos? E que hoje nós olhamos e essa pessoa nem caminha com o Senhor mais? Quantas pessoas nós conhecemos, obrigada Jaque, que em algum momento foram tão usadas para ministrar louvor, para tocar, foram tão apaixonadas pelo Senhor. E quando nós olhamos para a vida dessas pessoas, hoje a gente não entende. Como que essa pessoa teve aquela experiência, aquele nível de entrega, e agora isso não é verdade mais. E eu acredito de verdade que existem alguns motivos que fazem com que isso aconteça. Primeiro, porque às vezes a pessoa não entendeu algo, por isso que é tão importante você fazer um curso de aprofundamento, você conhecer mais da palavra de Deus. Ou muitas vezes a pessoa não entendeu algumas coisas nessa terra. E eu quero, nessa manhã, trazer para você algo que, assim, nós lemos aqui que o Senhor, Ele nos comprou. O Senhor, Ele tem um propósito eterno. E eu quero trazer para você 4 aspectos dessa compra, né? Nós fomos comprados para Deus. E junto com isso, eu quero, talvez, responder algumas perguntas que podem estar escondidas no seu coração. E se não estiver no seu, provavelmente está no coração de alguém que você conhece. E que são ferramentas que o diabo usa para fazer as pessoas parar no meio do caminho. A primeira coisa que esse texto diz para nós é que o plano de Deus vai de eternidade a eternidade. Você viu aí nos últimos versículos, né, que nós lemos aí, que a glória e o poder é para todos sempre, séculos e séculos, é de eternidade a eternidade. Se o plano de Deus é de eternidade a eternidade, e ele acontece também no reino do Espírito, muitas vezes nós vamos ter que entender que algumas das nossas orações nós não vamos ver respondidas nessa terra. Algumas das perguntas que nós temos no nosso coração, nós não vamos ver respondidas nessa terra. Tem gente que fica gastando energia querendo saber com quem que Caim casou. Tem gente que arruma uma confusão para saber se Adão tinha umbigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que não serão respondidas nessa terra. Deuteronômio 29 tem uma resposta clássica que eu amo, que ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para as cumprir. Está lá, ó, para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então as coisas encobertas pertencem ao Senhor. A Bíblia não foi escrita para Deus dar explicações para nós a respeito dele. Ela foi escrita para que nós possamos saber qual é o caminho que nós devemos seguir. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu já quero te vacinar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Você já ouviu aquela música Ninguém Explica Deus? Meu irmão, se Deus pudesse ser explicado, ele não era Deus. Amém? Se Deus pudesse ser explicado, ele não era Deus. Então, tem coisa que você não vai entender, tem coisa que não adianta, você não vai conseguir explicar. Porque Deus é Deus e o plano dele é de eternidade em eternidade. Então tem coisas que você talvez desejaria que acontecesse nessa terra. O senso de justiça de algumas pessoas gostaria que algumas coisas fossem cumpridas nessa terra. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, dentro do plano eterno de Deus, é que Deus, ele pensa de eternidade em eternidade. Porque essa vida é pequena demais, perto do que Deus tem para nós. Amém? Então não permita ser roubado, porque você não entendeu alguma coisa. Entenda isso. Se Deus pudesse ser explicado, ele não era Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que esse texto diz para nós que com o seu sangue o Senhor nos comprou. Jesus, ele nos comprou para Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser resgatados. Por que Deus precisou nos comprar? Porque um dia, quando Adão estava 100% na presença de Deus, Adão, ele criou uma margem na sua vida e ele entregou a autoridade que ele havia recebido para o diabo. E uma vez que Adão entregou essa margem, o que aconteceu? Deus expulsou, Deus tirou Adão do Éden. E a partir do momento que Adão é tirado da presença de Deus, o mal, as trevas começam a dominar sobre a terra. E é por isso que Adão tem que ser tirado daquele lugar, porque Deus, ele não convive com as trevas. O que Adão fez, a sua desobediência, levou ele a comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não conhecia o mal. Não havia ansiedade, não havia medo, não havia tristeza, não havia inveja, nada disso. Porque em Deus não existe mal.
E então o diabo, ele começa a operar nesse ambiente, e acredite, isso é tão verdade, que você lembra lá, Mateus capítulo 4, a palavra de Deus conta a tentação de Jesus. E o que acontece nesse momento da tentação? Em uma das tentações, Satanás fala assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, eu quero falar para você, me adore. Olhe para todos esses reinos, eles me foram dados. E se você se prostrar e me adorar, eu vou dar para você. A Bíblia não diz que Jesus chega para o diabo e fala: é mentira, você está mentindo. Não. Ele diz o quê? Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Você está entendendo? Existe sim, as trevas, elas exercem uma atuação forte, longe da presença de Deus. Satanás é real. Tem muita gente que não gosta nem de falar, né? Eu não gosto de falar do diabo, eu prefiro entender. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior tática de guerra de um exército é fazer com que o outro exército acredite que ele não exista. Meu irmão, ignorar o diabo é você não entender que ele está agindo aí sobre os filhos da desobediência. E isso esclarece uma segunda pergunta que muitas vezes eu ouço e que está no coração de muita gente, que é o quê? Se Deus é tão bom, por que Ele permite que uma criança seja violentada? Se Deus é tão bom, por que Ele permitiu que tal coisa acontecesse? Deixa eu dizer uma coisa, Deus continua sendo bom, porém, ao diabo foi dada uma autoridade, e ele opera nesse mundo, e ele estabelece o seu trono nos lugares onde ele encontra legalidade. Então, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Embora Deus tenha todo o poder, Deus é tão bom que Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio de nós escolhermos de que lado nós queremos estar. Se nós vamos caminhar debaixo da presença de Deus, ou se nós vamos querer estar debaixo do domínio das trevas. Então, assim, quando Jesus, tem um texto muito interessante em Lucas, capítulo 22, verso 53, que ele chama bastante nossa atenção. Lucas, capítulo 22, verso 53. Olha só. Deixa eu achar aqui também na minha versão. Lucas 22, 53. Na minha versão diz assim, ó: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Olha só, nessa versão que está aí no telão. Esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Qual é o momento que Jesus está falando isso? É o momento em que Jesus seria entregue na cruz. Entenda que Jesus está falando assim, ó, algo terrível vai acontecer. Porque é a hora das trevas, as trevas reinam. Jesus mesmo estando na terra, Ele está sujeito àquilo que está acontecendo, e ele se estabelece dessa maneira, por quê? Porque Ele precisava vencer. E vencendo, Ele nos compraria para Deus. Mas Ele precisava nos tirar dessa atmosfera. Ele precisava nos tirar disso. Então eu quero dizer uma coisa para você. Deus continua sendo bom. Porém, nós precisamos entender que estando nesse cosmos, nesse mundo no sentido de cosmos, nós estamos sujeitos a algumas coisas e que podem nos afetar. Então eu quero dizer isso para você. Não permita que Satanás venha lançar isso sobre a sua vida, trazendo isso. Muitas pessoas param no meio do caminho, desistem de caminhar com o Senhor, porque não entendem os caminhos do Senhor. E aí, querido, elas não entendem que existe uma autoridade no mundo. E aí nós entramos no terceiro aspecto que eu quero trazer para você. Se o diabo tem um poder, se ele existe e ele tem um poder que é dele, se Deus tem um plano eterno, era necessário que o Senhor agora nos trouxesse de volta para Ele, para que nós não ficássemos sujeitos ao domínio das trevas. E nós entramos no terceiro aspecto do plano de Deus, que é o quê? Nós fomos comprados para Deus. Aleluia! Eu e você fomos comprados para que Satanás não fizesse conosco o que ele quisesse. E é isso que esse texto vem dizer para nós, e nós fomos quando João olha e ele vê o cordeiro, ele fala: esse é o cordeiro que foi morto. E com o seu sangue, ele comprou para Deus. Por que ele comprou? Porque nós precisávamos ser trazidos de volta. E isso tinha um preço a ser pago. E aí, gente,
Paulo explica isso de uma maneira maravilhosa em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Sabe de onde o Senhor nos tirou? Ele nos tirou do império das trevas. Então, entenda, tem muita gente que acha que ela é livre fora da presença de Deus, mas não é. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Então, meu irmão, quando você não está na presença de Deus, quando você não está debaixo do governo de Deus, do domínio e da direção do Senhor, você vai saindo da presença de Deus e você fica vulnerável a toda a ação das trevas. Mas quando você entende o preço que foi pago pela sua vida, você entende isso que Paulo diz aqui. Ele nos resgatou do império das trevas, Ele nos transportou do império das trevas, do domínio das trevas. E esse domínio, a palavra domínio, ela fala um poder total do diabo e das suas hostes. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e você não somos melhores do que ninguém que está lá fora, fazendo coisas terríveis. Nós não somos melhores. E a gente precisa entender isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a esquecer de onde o Senhor nos tirou. E esse é um terceiro aspecto muito importante, porque o Senhor nos tirou do império das trevas, de um ambiente de morte. E Ele nos resgatou para o reino de vida. Muitas vezes a gente esquece do lugar que o Senhor nos tirou. E tem gente que começa a falar, ser crente é difícil, né? Não, filho, difícil é você ficar sob o domínio das trevas. É isso que é difícil. Difícil é você achar que você está livre e o diabo manipulando pessoas para fazer aquilo que elas nem imaginam. Não é difícil ser crente. E quando uma pessoa não entende isso, sabe o que eu percebo? Tem gente que vai para o céu de ré, sabia disso? Tem gente que vai para o céu de ré, o céu está lá, ao invés do bendito olhar para frente, ele fica assim olhando para o mundo. Será que eu não posso beber? Pastor, eu posso ouvir aquela musiquinha? Posso fazer a dancinha do TikTok? Ele fica namorando o mundo. Mas Tiago vem dizer para nós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você fixar os olhos nos olhos dele, nunca mais você vai namorar o mundo e vai ficar achando que o mundo tem algo melhor para te oferecer. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós começamos a esquecer de onde o Senhor nos tirou. Ele nos resgatou, Ele nos comprou. E por isso Ele se tornou o nosso Salvador. Às vezes a gente acha assim, não, mas o Marcos brincou aqui, né? Ele brinca de vez em quando e fala, eu nasci num lar cristão, só faltou, eu nasci no hospital, mas, né? Porque às vezes algumas pessoas nascem num lar cristão e de repente elas começam a achar que elas são boas. Querido, deixa eu dizer uma coisa, eu não sou boa o suficiente, nem você é bom o suficiente, por isso precisou ser pago um preço de sangue, para que nós fôssemos comprados. Satanás não está brincando, existe um reino estabelecido por ele. Então, um dos aspectos do Senhor, é que Ele se torna o nosso Salvador. E agora, debaixo dessa direção do Senhor, sendo comprados e resgatados, como nós vimos aqui, nós entramos no quarto aspecto do propósito eterno de Deus. É que se nós fomos comprados por Ele, nós não temos apenas um Salvador, nós temos um Senhor. Se você foi comprado e eu fui comprada, porque é isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós fomos comprados e agora isso teve um preço. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1. Verso 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, Pedro vem dizer para nós aquilo que nós já lemos lá em Apocalipse, que nós fomos comprados. E se nós fomos comprados, então eu tenho um dono. Isso significa que tudo que é meu é do Senhor. A partir do momento que eu tenho um dono, nada mais é meu. Sabe o seu tempo? Não é seu tempo, é de Deus. Sabe o seu corpo? Ele não é seu corpo, ele é de Deus. Sabe o seu dinheiro? Não é seu dinheiro, é de Deus. Sabe a sua vida? Não é sua vida, é de Deus. Quando nós entendemos esse aspecto de que o Senhor, Ele se torna o nosso dono, a gente entende que o Senhor, Ele cuida de nós de uma maneira que tudo que é nosso é dEle. 1 João 5,18 traz algo tremendo para nós, muito protetor. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha isso. Você sabe por que o diabo não pode tocar você? Não é porque você é bom, é porque você pertence ao Senhor. O maligno não pode tocar em você, ele não pode. Por isso, sabe o que ele faz? Ele fica tentando achar brecha na sua vida para ele conseguir tocar em alguma área da sua vida. Eu já ouvi, algumas pessoas aqui conhecem a Brígida de Valinhos. A Brígida contou para nós o testemunho dela. Ela era uma espírita em alto grau, e um dia o diabo veio e pediu para ela sangue. E sabe o que aconteceu? Ela começou a se assustar porque ela achava que o espiritismo era uma coisa, leve, só para trazer paz. Ela não entende. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, em nome de Jesus. Não queira ser mais esperto que o diabo. O diabo é mais esperto do que você. O que nos guarda é a presença de Deus. O que nos guarda é o sangue do Cordeiro. E ela conta que o diabo veio numa circunstância e ele se apossou do cachorro dela. E ela percebeu que o cachorro tinha ficado endemoniado. E ela ligou para um cunhado dela, que era em alto grau. Ela contou isso para nós. Aí então ele veio e o cachorro, e o demônio que estava no cachorro foi para a vida dela, para a vida dele, e ele falou: eu vim buscar sangue e eu quero sangue. E ele fez com que, e ele falou assim, ele falou, eu acho que foi dela mesmo, que ele falou assim: eu ia levar você, mas aquele lá de cima não deixou. E ela não tinha nenhum entendimento da palavra de Deus. Mas aí ela começou a falar: mas se aquele lá de cima não deixou, então ele é mais forte. E aí ela começou a beber. Ela começou a se tornar uma alcoólatra. Porque o diabo começou a pedir para ela fazer coisas terríveis. E no cemitério, gente, deixa eu dizer algo para você: o reino das trevas existe. E então, querido, um dia ela ouviu no ouvido dela Bíblia. E ela tinha N livros na casa dela, ela tinha altares na casa dela, mas ela não tinha uma Bíblia. E ela começou a ler a Bíblia, e ela foi resgatada, e ela começou a conhecer o Senhor e entregou a sua vida para Jesus. Um homem de Curitiba, um dia o pastor perguntou para ele: como que você saiu daquele universo? Um universo de macumba, de umbanda terrível. Ele falou: sabe o que é, pastor? O diabo deu um tiro no pé. Porque um dia ele pediu para eu fazer um trabalho com cadáveres, e a hora que eu fui mexer num cadáver, o diabo falou para mim: nesse não. Por quê? Porque essa aí, ela é esposa de um pastor. E ela pertence àquele lá de cima. Até os seus ossos pertencem ao Senhor. Quando você entende a grandeza do que significa ser comprado pelo Senhor, a gente sai de uma atmosfera de achar que nós somos donos de algumas coisas, nesse aspecto da redenção, de que o Senhor é nosso dono. E para a gente entender melhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 47. Eu não vou ler todos os versículos que eu separei aqui, mas eu vou te dar um pano de fundo enquanto você abre lá, Gênesis capítulo 47. Já eu falo o versículo que nós vamos ler. Você conhece a história de José. José, ele é um homem que traz as revelações dos sonhos. E depois de muitas coisas que acontecem com ele, então ele vai diante do faraó e ele traz uma revelação de que haveria 7 anos de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de fome.
E então ele dá uma direção para o faraó, que ele guardasse nos 7 anos de fartura, e durante os 7 anos de fome, ele vendesse para o povo. E então o faraó faz isso. Só que acontece uma coisa, que nós vamos ver aqui no capítulo 47. Chega uma hora que o povo não tem mais dinheiro para comprar. Chega uma hora que o povo não tem mais gado para comprar. Chega uma hora que o povo não tem mais nada para comprar. E lá no versículo 23, Gênesis capítulo 47, versículo 23. O povo, ele diz assim para José: então nos compre a nós trabalharemos para você em troca de pão. E olha o que ele fala, José fala para o povo, no versículo 23, eis que hoje eu vos comprei a vós outros, e a vossa terra para Faraó. Aí tende semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tem dado, achemos graça diante dos olhos do meu Senhor, e seremos o quê? E seremos escravos de Faraó. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que eles chegaram num ponto que eles não podiam mais salvar a si mesmos. Lembra que eu falei de sermos salvos de um lugar que nós não podíamos nos salvar? José prefigura um tipo de Cristo que ele vem e salva. Só que ele não somente salva, chega uma hora que ele compra o povo. Agora, ele dá algumas instruções acerca dessa compra. E o que é? José não compra o povo para ser escravo, para passar fome. José compra o povo para cuidar deles. Mas existem algumas regras. Eu queria que você colocasse de novo lá para mim o versículo, acho que é o 24, por favor. E olha só, ele diz assim, ó: o que vocês vão fazer? Das colheitas dareis o 5º a Faraó. Gente, quem que é bom de matemática aí? O 5º é quantos por cento? 20%. Vocês vão dar 20% para Faraó, e as outras partes serão vossas, para vocês semearem no campo, para vocês comerem, e para sustentar a casa de vocês, e para que comam as vossas crianças. Isso é um negócio bom ou ruim? Me ajuda aí, gente. Esse é um negócio bom ou ruim? Você não tem dinheiro para comer, você não tem comida para comer, você não tem como sair dessa situação. Vem alguém e compra você e fala assim, ó, eu vou te dar a semente para você plantar. Daquilo que você colher, você vai trabalhar para mim agora. Sua vida é minha agora. E daquilo que você colher, você vai me dar 20% e 80% fica com você. Vai lá, é um negócio bom ou ruim? É um ótimo negócio. É tão bom negócio que o versículo 25 fala o quê? Eles responderam: você tem nos dado a vida. Nós achamos graça diante dos teus olhos e nós seremos teus escravos. Você vai ser o nosso dono. Entender o fato de que Jesus nos comprou, entender o fato de que Jesus é nosso dono, é entender que agora tudo é dele. Tem muita gente que começa, eu falei para vocês no começo dessa ministração, que muitas pessoas vão ficando no meio do caminho, e muitas pessoas vão ficando no meio do caminho, porque elas esquecem de onde elas foram tiradas, e elas esquecem que agora tudo pertence ao Senhor, e que em algum momento isso não era peso, mas o diabo começa a lançar setas, e as pessoas começam a ter um sentimento de autopreservação. Não, porque eu tenho que ter tempo para meu hobby. Ah, é? Seu hobby? Deixa eu te falar de onde Deus te tirou, criatura. Nós precisamos lembrar o que Ele fez por nós. E Deus não nos proíbe de ter hobby. Deus não nos proíbe de ter família. Foi Ele quem nos deu. Tudo que nós temos é dEle. Mas nós precisamos entender que agora tudo é dEle. E nós precisamos ter essa generosidade no nosso coração. Às vezes a gente fala do avivamento do livro de Atos, mas Atos capítulo 2, verso 46 em diante, diz que o povo estava todos os dias, unânimes, sabe aonde? No templo. O povo ia para a igreja todo dia. Todo dia. E tem gente que não tem coragem de vir na igreja 2 vezes por semana. Lá em casa é uma briga. Eu tenho 2 filhos. E de vez em quando, eu não obrigo os meus filhos a virem nos 2 cultos de domingo. Até porque eu entendo o que é estar aqui. Eles não. Para mim não é peso.
vir nos 2 cultos, e eu venho ainda que eu não pregue. Eu venho porque eu sei de onde Ele me tirou. E esse tempo é um privilégio que eu tenho de parar, sentar e ouvir as palavras do reino ao qual eu pertenço. O meu tempo é dele, a minha vida é dele. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para eles: quantas horas tem a semana? Quanto tempo você dedica da sua semana para estar na presença de Deus? Daquele que te deu todas as coisas. Queridos, nós vamos nos tornando egoístas com o passar do tempo. E a gente começa a dar migalhas para Deus, esquecendo de que Ele que nos deu tudo. Tem gente que começa a não quer vir para a igreja. Por quê? Pastor é tudo ladrão. Pastor é tudo ladrão. Ele fica recebendo dízimo. Deixa eu falar uma coisa, o dízimo que você dá não vem para mim. Sabe o que você faz quando você dizima? Deixa eu falar uma coisa para você. O dízimo não é um ato de generosidade da nossa parte. Pega essa. O dízimo não é um ato de generosidade da nossa parte. Em dar 10% para Deus. O dízimo é um ato de generosidade de Deus. Em deixar que a gente fique com 90%. Vou falar de novo, porque eu quero que você guarde isso no seu coração. O dízimo não é um ato de generosidade nossa. Como eu sou bonzinho, generoso, dou 10% para Deus. É tudo dele. É Deus que está sendo generoso em nos deixar ficar com 90%. E quando eu entendo isso, eu paro de ser mesquinho. Porque eu lembro de onde Ele me tirou. Eu lembro de quem eu sou, a quem eu pertenço. E eu paro de colocar, dar meu R$2, né? Eu dou R$2, tá bom, estou com a consciência limpa. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós precisamos tomar cuidado. Porque Satanás ele vai entrando no coração e na vida das pessoas de uma maneira terrível. Muita gente fala também o quê? O dízimo. E eu estou falando sobre isso porque essa é uma das áreas que faz com que muitas pessoas parem no meio do caminho, sim. Lá, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. O Senhor Jesus, Ele conta a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, verso 15. Eu acho que isso esclarece muita coisa para nós. A Bíblia diz assim, vamos ler o verso 20. Então, aproximando-se, o que recebera... peraí que eu falei errado para vocês. Versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Quem é esse homem que se ausentou do país? É uma parábola, Jesus está falando dele. E ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Eu vou pular tudo isso. E lá na frente, você vai ver o quê? Lá no versículo 20. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outro 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. E assim acontece com o que ganhou 2. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que acha que talento é uma moedinha. Deixa eu contar uma coisa para você. Talento é uma barra de prata de 35 quilos. E se for de ouro, pode pesar até 91 quilos. Então, esse texto fala de uma pessoa que recebeu um talento. E ele foi e enterrou esse talento. E aí, sabe o que o Senhor fala para ele? No versículo 24, chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso eu escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde eu não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o quê, gente? O quê? O meu dinheiro aos banqueiros. E eu, a voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, e ao que não tem.
será tirado. Então deixa eu falar uma coisa para você, o Senhor Jesus, Ele vem nos ensinar que tudo aquilo que Ele deu para nós devemos fazer multiplicar e é dele. Deixa eu contar algo para você. Existe um bilionário chamado George Soros. Se você procurar, você vai... O pessoal do louvor pode ir subindo, não sei onde eles estão soltos aí. George Soros. George Soros é um bilionário. E sabe no que ele gasta o dinheiro dele? Em qualquer projeto que destrua a família. Querido, quando você entende que você pertence ao Senhor, quando você entende que você foi resgatado, você foi comprado por um preço altíssimo do império das trevas, você vai promover o interesse do reino de Deus. Quando você entende que a sua vida tem um propósito, você não vai ficar administrando o seu tempo, dando conta-gotas do seu tempo, conta-gotas da sua vida para o Senhor, conta-gotas do seu tempo, do seu dom. Você vai pegar tudo aquilo que Deus te deu e você vai devolver para Ele. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito eterno. O que Deus tem para fazer para mim e para a sua vida não diz respeito só a essa vida. Por favor, meu irmão, não se economize. Não se economize. Deus trouxe essa palavra ao meu coração, sabe por quê? Eu tenho entendido que um dia eu vou estar diante da face do Senhor. E eu não quero ver pessoas que começaram a caminhar conosco, pararam no meio do caminho, porque aceitaram no seu coração mentiras. Meu irmão, o que Deus tem para mim e para você é eterno. E para que isso fosse possível, Ele nos comprou. Agora você tem um Senhor e você tem um Salvador. Não pense você, que quando você olha para a sua vida, você fala, eu sou um cara legal, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher que eu não faço nada de errado. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é isso. Não é isso. Existe um reino espiritual. E tudo que nós fazemos está debaixo de um desses reinos. Ou você está debaixo do domínio e da força das trevas. Ou você aceita o preço pago e você entra debaixo da cobertura que Deus tem. Só que tem uma coisa que eu preciso te falar. Deus não quer 10% do seu dinheiro. Deus não quer 10% da sua vida. Deus não quer 10% do seu tempo. Deus não quer 10% dos seus talentos. Ele quer tudo. Ele quer tudo.